Povo angolano, boa tarde. Meu povo, vou tentar explicar um pouco ao nosso povo. Eu sei que muitos me seguem, só que muitos não conseguem analisar as minhas palavras. Recebi muitos telefonemas das pessoas na diáspora a dizer que ainda não ouviram a minha opinião. Povo angolano, várias vezes que eu falo, eu digo coisas que são verdades. E essas verdades que eu falo são coisas que aconteceu durante o tempo o angolano esteve fora de Angola. Hoje estamos a falar da Isabela, estamos a falar do José Eduardo dos Santos, estamos a falar dos marimbundos. Povo angolano, o branco não gosta do preto. Nunca o branco vai trabalhar para ajudar países africanos. Povo angolano é o mesmo povo que de Angola hoje a reclamar, é o mesmo povo que dizia que do norte do Congo são langas. É o mesmo povo que dizia que não, a UNITA mata pessoas, porque os que estiveram no MPLA faziam propaganda a perturbar a mente daqueles que eram fracos, angolanos fracos, que eram de Luanda, que eram alguns que não entendiam, ou até hoje não entendem a política. Mas o povo angolano sabia que Isabela dos Santos nasceu na Rússia, não é? Isabela não nasceu em Angola. Nem a mãe, nem o pai eram angolanos. Pergunto eu, como que Isabela ficou mais rica de Angola? O povo angolano aceitava dizer que não, os bacongos são lá, são os zairenses. Porque não falava bem português, não falam bem português. E hoje vimos a verdade. A maioria dos angolanos saíram, estão aqui fora, vocês que falam português afinado. Mas por que você não consegue ensinar o vosso português afinado nas crianças? Por que não? Eu já expliquei várias vezes, quando estivemos no Congo, o congolês não aceitava angolanos. Fomos maltratados no Congo. É por isso que eu digo, o congolês não é irmão angolano, não. É vizinho angolano, mas irmão não. Fomos aceitos na altura, porque uma parte do Congo era Angola. Quer dizer, nós vivíamos na nossa parte, que era Reino do Congo. E o branco que vai dividir aqueles países, alguns angolanos ficaram na outra parte, que foi no Congo. E é assim que nós ficamos lá. E alguns saíram na altura da guerra, ainda encontraram familiares que ficaram lá. É por isso que é Congo no Congo Brazzaville, no Gabão, e no Congo Kinshasa. Eu já expliquei isso. Alguns Bacongo agora até mudaram com aquele comportamento dos zairenses, então ficaram zairenses com aquele comportamento. Mas o que faz o Reino do Congo é o comportamento, é a língua que faz o Reino do Congo. Isabela nasceu na Rússia, Eduardo Santos nasceu no São Tomé. O branco português sabia das capacidades intelectuais dos bacongos,
sabia da capacidade intelectual dos agentes do Sul. É por isso o português nunca aceitou deixar que do Sul ou do Congo governar Angola. Porque eles não teriam nada de Angola. Isso é a única razão que o FNLA nem a UNITA conseguiu. É por isso o português vai libertar o Agostinho Neto, que esteve preso, para vir ocupar posto no MPLA. O MPLA quer dizer Mário Pinto Lemos de Andrade. O MPLA quer dizer Mário Pinto Lemos de Andrade. E apenas isso, o MPLA. O povo angolano viram que não, a filha do Gil Santo casou-se com o congolês. Ah, não faz mal, porque o tal congolês, o pai era milionário. É mentira. O pai do Sindica Dokolo nunca foi milionário. Nunca foi milionário. Os que tinham muito dinheiro no Congo, era comerciante, são angolanos. Eu estou a dizer, estou a repetir isso. O Dokolo, se ele foi o filho do milionário, que ele nos mostra o prédio que o pai deixou no Congo. Só para nos mostrar que era filho do milionário, pelo menos um prédio que o pai deixou no Congo. Queremos ver isso? Se ele é filho do milionário, que ele nos mostra a casa que o pai comprou na Europa. Que ele nos mostra isso. Que ele nos mostra. O pai morreu na França numa casa de 2 quartos. O pai dele. Morreu na França porque a mãe era dinamarquesa. Eles já não conseguiam vida no Congo, então vão na França. Porque a mãe era europeia, então ela podia viver na França ou qualquer país europeu, porque era europeia. É assim que ele consegue o documento para trás da mulher, como residente na França. Ele morreu numa casa de 2 quartos, uma casa do câncer. Em inglês dizem casa do câncer, casa do governo. Na França dizem HLM, casa do governo. Em Angola dizem casa da junta de habitação. Onde que ele vivia? O pai do Dokolo nunca foi rico no Congo, nunca foi rico. Nunca. Essa aqui é a verdade. O papá Minguele Mbala Zeteke tinha mais dinheiro do que ele. O papá Minguele Mbala quis comprar um avião no Congo. Ele quis comprar um avião. Ele foi perguntar quanto é o avião, vou pagar. E ele guardava dinheiro em casa, por ser angolano. Estão a imaginar isso? Eu já disse isso em Lingala, já contei. Agora estou a dizer isso em português. O papá Kudimana Mateus era angolano. Ele conseguiu construir um prédio no Congo. E agora pergunto eu, o pai do Dokolo, que era milionário, está onde o prédio que ele construiu no Congo, que ele deixou. Que ele nos mostra a casa que ele comprou na Europa. Ele morreu na França, eles não tinham dinheiro para alugar a sala. Se eu estou a mentir que o Dokolo Sindica sai e diz que não, você está a dizer mentira. E eu vou mostrar tudo, vou dar o endereço, onde estava o Matanga, onde as pessoas estavam a sentar. Todo mundo que estiveram lá estão vivos. Até pessoas deviam contribuir para conseguir a sala.
Se eu tenho uma mentira, que ele sai e dizer que não, ele era filho de milionário. Quero ouvir isso. Ele nunca foi filho de milionário. Foi a mãe que era dinamarquesa que pediu empréstimo no banco na Dinamarca. Como ela tinha marido, o zairense preto, a vida era difícil, então ela vai pedir empréstimo no banco, vão trazer aquele dinheiro no Congo para fazer comércio. Então fizeram o que é? Assim que pediram muito dinheiro, Mobutu que também era burro, na altura não havia congolês rico. A maioria eram angolanos, que faziam comércio com os portugueses. Eu já disse, em 1960, na hora da independência, o Bélgaro brincou com eles que, olha, vocês devem ir na Bélgica, arranjar um advogado para vos defender, fazer o pedido da independência. E eles não tinham dinheiro. Eles não tinham dinheiro na altura. Quem vai ajudar é a Associação Bakongo, que era na altura a Bako. A Associação dos Bakongo. Na altura o Congo não estava independente. O Bakongo de Angola, que alguns da altura que vivem naquela parte, juntaram-os. Havia lá os papás Minguedimbala Nzeteke. Havia lá os papás que alguns que fizeram a UPA. Fizeram a Associação dos Bakongo. E quando vão na Bélgica pedir a independência, eles não tinham dinheiro porque eles não tinham pessoas educadas. Na altura não havia universidade no Congo e não havia universitário. O único universitário era o angolano, o Dr. Savimbi, que estudou na Suíça. O papá Emanuele Kunzika, que estudou na América. Naquela época, o Dr. Neto, Agostinho Neto, que esteve em Portugal. E o velho Orden Roberto, que não fez a universidade na altura, mas tinha educação suficiente. Na altura, não havia um conjunto no Congo, ninguém tocava música. A única pessoa que trouxe a música no Congo na altura, em ano 1940, é o mais velho Emanuel de Oliveira, que veio de Angola, que vai fazer um conjunto no Congo, o conjunto chamado São Salvador. São Salvador é o nome antigo da província do Zaire, Mbanza Congo, para mostrar que ele não era daquela terra, mas ele veio de Angola. Então o conjunto dele chamava-se São Salvador. E ele vai fazer a primeira canção no ano 1940, com um grego que tinha educação, um homem da Grécia, que tinha conhecimento da música, que viu que não, um preto a tocar música no Congo. E ele que vai ajudar na edição Ngoma. A primeira canção, Umbanzange moyo etale, ea etale manye, Umbanza, Butambutu aí velo. É a primeira canção que saiu no Congo. O resto que vieram no Congo, quem foi que ensinou? É o velho de Oliveira. Havia também alguns aí que tocavam, são todos angolanos do Mbanza Congo. Todos aí os Manu de Bango. Mas ele que ensinou, os Franco, os Tabulei, o velho dele, o Wendo Colossoi. Mas quem foi que ensinou? O velho fez canção para ele cantar. Nos anos 1940, o velho já tocava já viola. No Congo, na altura, ninguém tocava.
Essas aqui são as verdades que estou a dizer. A seleção que vai no mundo, a seleção do futebol, a primeira seleção africana que vai no Mundial é em 1974. A maioria que faziam parte são angolanos. A maioria que faziam parte, Mayanga, o Mavuba, o Conde, os Tandos, o Mana, a maioria eram angolanos. Os hereses estúpidos que eles eram, não queriam saber você é angolano, não. Eles queriam fazer a honra. Mas eles sabiam que eles não são congoleses, são angolanos. Porque na altura no Congo, você é angolano, você não podia abrir a boca, você é um cão que não tem terra. O congolês pensava que nós não tínhamos terra. Caímos do céu, saímos das árvores, saímos nas folhas, então caímos no Congo. E os nossos parentes diziam para não se misturar com congolês. Nenhuma das filhas podia fazer filho com congolês, porque estávamos à espera da independência de Angola, para regressar em Angola. Essa aqui é a verdade. Se há um congolês que diz que vai duvidar aquilo que estou a dizer agora, aquele congolês sai para dizer que não, estou a mentir. E hoje vão dizer que não, o angolano é o irmão, o congolês é irmão angolano. Desde quando? Há angolanos no Congo que regressaram. Fugiram português, mas aceitaram de regressar para ser morto pelo português, porque a filha ficou grávida com um congolês. E o pai vai utilizar o poder como vai dizer que não, você ficou grávida com um congolês, então faz filho para eu ver. Aquela filha não vai fazer filho, vai no hospital e morre. Ela e a filha morrem, o filho morre, a criança morre. E o pai vai ficar nervoso, vai pegar a toda a família, vão regressar, que não, vamos, antes de... Seria melhor português nos matar do que a minha filha fazer filho com um congolês. Essa aqui é a verdade. Se os bacongos de Angola não vão gostar, estou a contar a verdade agora, que me matam. Você sabe que essa aqui é a verdade. Como que aqueles velhos que deram a vida regressam em Angola vão calar a boca enquanto vocês lutaram para o MPLA? O MPLA matar Bacongo, vocês não vão falar, ficaram com a boca calada. E hoje do Santos sai com a filha, levam dinheiro, vocês querem abrir a boca. Não é tarde? Não é tarde, estou a perguntar. Então vão lá recuperar dinheiro, vocês que disseram que são angolanos. Não entenderam agora que não eram angolanos? Povo angolano, o Sindica Dokolo não é angolano, ele é zairense. Vou vos contar hoje, se vocês não sabiam, que o Koffi Olomide, que era cantor, tinha buraco de diamante em Angola. Você sabia isso? O Dokolo tinha um amigo chamado Bubuli Yondela. Cresceu com ele lá no Gombe, lá em Kinshasa. E o Bubuli é amigo do Koffi. O Sindica vai lhes dar buraco de diamante, país do outro. Você vai trazer amigos que não tem nada a ver com Angola e começar a tirar diamante de Angola e vender fora. O Koffi, dinheiro que ele tem não é da música, é de diamante que ele tirava de Angola. Estou a vos contar hoje a verdade, que vocês não sabiam. Vocês não podem hoje a reclamar porque o gelo, não sei o que é. Mas são vocês que diziam que Bacongo não são angolanos, que combateram, que trouxeram, conseguiram a independência de Angola. Ah, porque não falavam bem português. Mas pergunto eu, angolanos na diáspora, que são tão inteligentes, com tanto português na boca, como que as crianças não falam português afinado? Como que não conseguem ensinar o português naquelas crianças? Agora entende que nós éramos maltratados em Angola, no Congo,
Se você abrir a boca a falar português, é problema. Os nossos parentes calaram a boca. Muitos que falavam português morreram no Congo. Aqueles mais velhos, aqueles avós que saíram, morreram no Congo. Sem ensinar a língua das crianças, a falar Kikongo, só para proteger as crianças. E quando todos morreram, ficamos assim sem português. Mas sempre com a história que não, essa terra não é nossa, devemos regressar. E regressamos em Angola. Chega em Angola que vocês não são angolanos. E eu vou vos dizer que há muitos congoleses que vieram em Angola para procurar o caminho de ir na Europa, foram apanhados na tropa. Ficaram lá hoje. Há coronéis, há major, há generais na tropa de Angola, e aquelas pessoas não têm nada a ver de Angola. Há Baluba, Bangala, Bacongo do Congo Democrático, estão na tropa. Coronéis, major, generais na tropa. É Mochico, porque entrou lá Zairense, que estão a fugir à guerra no Congo, mas aqueles Zairense estavam misturados com ruandês. E quando entraram, todos os ruandês fugiram para Luanda, porque eles tinham dinheiro, vieram com a missão. O sindicato que vai dar 5 milhões, parece 5 mil dólares, os 5 milhões para dar comida naquela gente. Onde que o Dokolo consegue 5 mil dólares para dar ao povo? Quando ele vem em Angola, ele veio com milhões no bolso. Onde ele conseguiu isso? Dinheiro do diamante de Angola que ele andou a roubar. Mas foi o Dokolo que fez a Isabelle roubar. Ele que mandava. Outro dinheiro que vai desaparecer, que vocês nunca vão ver, está na Dinamarca. Está escondido em toda parte do mundo. Porque isso foi o trabalho do Dokolo. Ele sabia que essa aqui é filha do presidente. Eu vou manipular a miúda e vamos roubar. Assim que ela primeira, ele que mandava a miúda influenciar o pai para roubar. Isso foi o dever do Dokolo. A maioria dos africanos, quando casa-se com a mulher, vai levar a mulher na tua terra, se ele fosse. Vamos lá virar o caso se eu fosse o Dokolo que era filha, se o Dokolo era filha do presidente congolês. Vocês respondem a mim, se o Dokolo fosse o presidente foi filho do presidente congolês, o Dokolo iria ficar em Angola com a filha dos Santos? Ou ele levava com a filha dos Santos na terra dele? É porque ele não tinha dinheiro. Era filho de um pobre. Quando a mãe vai pedir empréstimo na Dinamarca, vai levar dinheiro no Congo, o Dokolo faz o quê? Vai chamar a família dele. Ele vai dividir, olha, vocês fazem comércio, começa a trazer o capital, e ele mete benefício por cima do capital de todos que fazem comércio. É por isso que saiu os Kisombe, os Verquis, os Ndombasi, muita gente por aí, muitos aí, Bezingombe, que era de tribo dele, todos faziam comércio com aquele dinheiro que veio da Dinamarca. Isso veio dinheiro daquele comércio. Todo mundo, ele deu, é por isso que o Verquice fez tanto conjunto com o dinheiro do Dokolo, que é da esposa da Dinamarca, e eles pagavam dinheiro no banco. Eles a fazer comércio, o Dokolo também aumenta o interesse por cima daquele dinheiro. Vocês fazem comércio e o benefício é vosso, mas o dinheiro deve revolver sempre a dar de volta no banco.
Isso foi o comércio que eles faziam. E eles saem como rico. O Mobutu pobre que não sabia, apesar que não, o Dokolo tinha dinheiro. Então, um deles que soube, que quis entrar na política, onde sai a confusão. O Dokolo disse que não. Epa, se você entrar na política, deixa o dinheiro, porque o dinheiro é da Dinamarca, é do banco, a gente deve devolver. Se dinheiro cair, a minha esposa e eu teremos problema. E o Kisombe não quis, o Kisombe quis entrar na política e continuar a fazer comércio. Na altura, pergunta todo congolês, na altura havia Kisombe rico, havia Dokolo rico, havia Verkice rico, mas o dinheiro não era deles. O dinheiro era de empréstimo do banco dinamarquês. Na Dinamarca, que a mulher tinha trazido para o Congo para fazer comércio. O Kisombe entra na política e sai confusão entre o Kisombe e o Dokolo pai. O Kisombe vai queixar isso no Mobutu. O Mobutu afinal disse, afinal o dinheiro não é dele. Então o Mobutu vai aprender todo o dinheiro. Quando ele aprende dinheiro, todo mundo cai, todo mundo foge. Porque é vergonha sem nada, porque eles davam aquela imagem de rico. O Dokolo foge, vai para a França, o Verkice vai na Bélgica como refugiado, veio na Inglaterra como refugiado, fome, quer dizer, ele andou o mundo inteiro. Na França, na Bélgica, à procura de documentos. Dokolo, a sorte que a mulher era dinamarquesa, então ele era um residente, porque a mulher era europeia. Todo mundo fugiu, veio viver na Europa como refugiado. O Kisombe morreu, ele ficou na política, com o dinheiro da política ele ia roubar, e não conseguiu, morre também pobre. Todo mundo, o dinheiro acabou. É assim que veio, o Dokolo morre na França, eles não tinham dinheiro para alugar a sala. Ele vivia numa casa da junta de habitação da França, de 2 quartos. O óbito estava na casa do meu primo. No 19e, crime, metrô crime. Se eu estou a mentir, quando o Dokolo sai, diz que não, estou a mentir. Estou a fazer desafio no Dokolo e a família dele. Se estou a mentir, ele tem um primo chamado Iber, que sai. Eu vou citar o nome de todos congoleses que eu conheço, cantores, que tiveram no óbito, naquela casa, que é a casa do meu primo. Que é a prima dele chamada Paulina Banda. Que é a prima do Dokolo Sindica, que é a filha de uma angolana, que nasceu com o pai, irmão mais velho do pai do Sindica. O óbito estava na casa dos angolanos, porque Tomás é angolano, Paulina é angolana, bem que o pai é irmão do pai do Sindica. Então é possível dar endereço, o prédio, 7º andar, no metrô crime 19 na França. Eles não tinham dinheiro para alugar a sala. Não tinha. Se eu estou a mentir que ele sai agora a dizer que não, ele era filho do milionário. Na altura ele não tinha casado com a Isabel. Muita verdade que vou contar. Ele vai querer me matar, mas ele não vai conseguir. Ele não vai. Ele não vai. Ele não vai. A Isabela fizeram um plano de roubar tudo de Angola. Pensava que se deixar a crise em Angola, vão arranjar o meio de ele regressar. Mas o filho do jacaré é jacaré. Nunca jacaré fará um outro animal. Só podia fazer jacaré. Povo angolano, fica muito atento. Os que ficaram em Angola são todos jacaré. Vamos unir este povo. Vamos unir o povo Bakongo, vamos unir o povo Umbundo, vamos unir o povo Vimbundo, vamos unir Nganguela. Se nós todos unirmos, cada tribo unir, veremos que vão ficar, não terá tribo. Quer dizer, são estrangeiros. Quem tem tribo em Angola deve ter a terra, deve ter a família e deve ter a língua. Que não tem terra, não tem língua, não tem família,
ele não é de Angola. Daí, vamos envolver a tradição e a família que vão entrar. Essa gente que são estrangeiros devem morrer. Todos que brincaram com o sangue do angolano devem morrer. Eu tenho muita coisa para contar. Abraço, meu povo. Até a próxima, pá. Tamo junto.